Olá, Mercado em Foco está começando trazendo o resumo semanal das informações que aconteceram nessa semana. No nosso resumo desta semana a gente vai falar sobre o Ibovespa, que fechou em alta de 1,6%, acompanhando o otimismo de Nova York, os destaques das empresas do Grupo Pão de Açúcar e da construtora PDG, que dispararam na Bolsa. A PDG subiu mais de 90% em um único dia nesta sexta-feira. Nós vamos abordar também o preço do barril de petróleo, que atingiu 85 dólares, é a máxima nos últimos 5 anos. Veremos como fecharam os principais índices nessa semana, também tudo o que aconteceu aqui no cenário doméstico no Brasil e no cenário internacional. Então assista o nosso resumo semanal até o final, porque a gente tem muita informação aí para trazer para você em relação ao que está acontecendo aí no mercado. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante que você se inscreva para ajudar o nosso canal a trazer informação para mais pessoas e a gente também poder ajudar o maior número de pessoas possível. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu curtir nesse vídeo. Todo sábado a gente faz um novo vídeo trazendo ali o resumo, as informações de mercado daquela semana, também o que a gente pode aguardar para a próxima semana. No fechamento de mercado nós tivemos o índice Ibovespa fechando em alta de 1,6% aos 114.648 pontos, o IFIX, que mede os fundos imobiliários, fecharam em alta de 1%, aos 2.744 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 1,8% aos 4.471 pontos e o dólar fechou em queda de 1,1% em R$ 5,45. O Ibovespa fechou em alta essa semana, segunda semana consecutiva, e a gente está num ponto importante. A gente chegou nesse range de 114, próximo dos 115 mil pontos, que é um ponto muito importante porque a gente tem uma forte resistência ali, 114, 115, e se a gente romper esse ponto aí na próxima semana, a gente pode sair desse movimento de tendência de baixa que já dura aí muitas semanas e começar a enxergar de repente um movimento de alta para o Ibovespa aqui no Brasil. Então, semana que vem a gente precisa continuar acompanhando. A gente tem um ponto muito importante em relação ao Ibovespa. A gente pode estar no momento de reversão aí dessa tendência de baixa que já dura várias e várias semanas, tá? E o destaque dessa semana, a gente teve aí o Grupo Pão de Açúcar, que vendeu as suas lojas aí do Extra para o Grupo Açaí. Na verdade, tanto o Açaí quanto o Grupo do Pão de Açúcar, o seu sócio controlador é o grupo francês Casino, que são donos aí, controladores de ambas as empresas. Mas o que o Grupo Pão de Açúcar tem de estratégia nesse sentido? A sua rede de hipermercado Extra já não vinha gerando retorno há bastante tempo. A ideia é o Grupo Pão de Açúcar priorizar a sua linha premium de supermercado, né, focando aí nos clientes classe A, classe B, e essa estrutura de hipermercado ser incorporada pela rede Açaí, que é um sistema de atacado, né, que eles chamam aí atualmente de atacarejo, que acaba conseguindo entregar um resultado melhor do que essa linha intermediária do supermercado aí Extra, do hipermercado Extra, na verdade, né? Então, o mercado recebeu essa notícia na sexta-feira com bons olhos. As ações do Grupo Pão de Açúcar dispararam aí, chegando a uma alta de quase 12%. Em contrapartida, o Açaí acabou recuando aí próximo de 6%, porque tem sim um pepino na mão. Precisa pegar essas empresas, essas lojas do Extra e implementar o seu modelo ali na parte de atacadista, onde o Açaí tem muito know-how, e fazer essas lojas começarem a gerar retorno, a melhorar aí as suas margens, que nos últimos anos estão aí num processo de decaimento, né, entregando uma performance, um resultado muito ruim, né, ou abaixo aí das expectativas. Outro
destaque, uma empresa não muito conhecida aí pelo mercado, é a PDG Construtora. Tá? Ela não faz parte do índice Ibovespa, mas tem sim seu capital aberto na Bolsa. E a PDG estava num processo de recuperação judicial. Ela tem uma dívida aí de mais de 5 bilhões e na semana agora ela anunciou a saída da recuperação judicial. Na sexta-feira que houve o anúncio, a empresa disparou mais de 90% de alta em um único dia. Isso mesmo. A ação da empresa, cotada ali na faixa de R$ 3 e pouco, teve uma alta disparada pela questão de anunciar a saída. E a saída de uma recuperação judicial ajuda no sentido de trazer melhor credibilidade para a empresa. Mas temos que tomar cuidado, porque a empresa ainda enfrenta um momento extremamente difícil, extremamente delicado e ainda gerando prejuízo nos últimos anos, uma situação bem complexa. Okay? Ainda falando em Brasil, cenário doméstico, nós tivemos na sexta-feira o IBCBR. O IBCBR ele é um indicador que a gente considera como a prévia do PIB. Ele mostrou uma contração de 0,15, consenso de mercado era que houvesse uma contração de 0,05. Então veio aí um pouco mais abaixo da expectativa de mercado. A gente precisa estar acompanhando porque a gente pode ter aí uma desaceleração em relação ao crescimento do PIB, né, ao crescimento do mercado brasileiro. Isso acende aí um primeiro alerta. A gente viu comentando aí nos jornais, nos noticiários aí nas últimas semanas, sobre o risco de uma estagflação. Para quem não sabe, estagflação seria uma conjuntura econômica onde nós temos inflação alta, taxa de desemprego também alta e crescimento baixo. Normalmente, quando a gente tem um crescimento econômico, um crescimento do PIB do país, isso tende a gerar inflação. O processo de estagflação é você mesmo não estando crescendo e você ainda ter uma inflação alta e com nível de desemprego alto, seria uma situação muito complicada de se lidar. Por quê? A gente tem que imaginar o seguinte, o Banco Central, ele vai subindo ali a taxa básica de juros, a Selic, para fazer o controle da inflação. Então, se a inflação está muito alta, você vai subindo os juros para forçar essa inflação a diminuir. Num processo de estagflação, é uma situação bem complicada de ação para o Banco Central. Se o Banco Central sobe muito a taxa básica de juros, ela atrapalha o crescimento do país, do PIB, porque o crédito fica muito caro. Em contrapartida, você tem uma inflação muito alta. Então, se eu deixo a Selic baixa, a inflação tende a ficar mais alta. Se eu subo muito a Selic, eu atrapalho no crescimento econômico e você fica sempre numa situação onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mais ou menos isso. Falando um pouco do que aconteceu no cenário internacional esta semana, nós tivemos aí a Bolsa Americana recuperando esse movimento de queda aí das últimas semanas, fechou em alta, uma boa alta, 1,8%. E a gente já vem falando, já vem conversando aí frequentemente sobre o que está acontecendo no cenário internacional. Então, um ponto de cautela, de preocupação aí dos investidores é a questão do taper e a questão aí de retirada desses estímulos financeiros por parte do Banco Central americano, do Fed, e que como isso vai impactar o mercado de renda variável, de bolsa americana e também o mercado brasileiro, nacional aqui. Então, o que nós tivemos nessa semana? Essa semana nós tivemos a divulgação do IPC, que é um dos índices de inflação lá nos Estados Unidos, que mostrou no mês de setembro a inflação foi de 0,4%, a expectativa de mercado era 0,3%. Porém, se a gente faz uma análise do histórico, esse indicador chegou a bater 0,60, 0,80, 0,90 no mês. Hoje está no patamar abaixo de 0,50. Mês passado, mês de agosto,
também fechou em 0,3, agora 0,4. Isso dá um certo alívio no mercado. Por quê? Você tem uma condição onde esse indicador já teve muito alto e agora um pouco mais baixo, pode ser que o pior já tenha passado, então foi essa leitura de mercado, que é a questão da inflação mais forte passou, isso está mais controlado e que a tendência para os próximos meses você ter aí uma inflação mensal na casa de 0,30, de 0,40, de 0,20 e que o modelo que o Banco Central americano vem implementando de política está correta. Isso gera um certo alívio, tira uma pressão em relação à alta do dólar, em relação aos Treasury, aos títulos públicos americanos e também gera ali um certo alívio à Bolsa Americana. Mas, claro, o mercado vai continuar acompanhando, não dá para bater o martelo e falar que a inflação está controlada, que a inflação está tranquila, porque a gente tem uma inflação global. E aí a gente vai entrar agora no outro tema que eu comentei, que é a questão do preço do petróleo. Nós vimos o preço do barril do petróleo atingir a marca de 85 dólares por barril. Isso significa que é a máxima, na verdade, né, dos últimos 5 anos. O preço do barril do petróleo, somente em 2014, chegou a um patamar de valor mais alto que esse. Então, a gente está falando aí de um valor nos últimos 5, 6 anos praticamente, aí, atingindo as máximas. E isso gera mais inflação. Gera inflação no preço do combustível e também de diversos outros produtos aí que utilizam o petróleo aí como matéria-prima. E também não é só o petróleo. O gás natural e o carvão, que são fontes aí de matéria-prima na geração de energia, dispararam aí também nas últimas semanas, nos últimos meses. E o que está acontecendo, né? A gente falou em relação à questão da crise energética, inicialmente mais acentuada na China, mas que também já afeta diversos outros países. A demanda por carvão para a geração de energia subiu muito, isso fez com que o preço do carvão disparasse. A demanda por gás também vem subindo muito e agora a gente vai entrar lá na Europa, nos Estados Unidos, no inverno. Então, novembro, dezembro, inicia o inverno nos Estados Unidos, na Europa, e a temperatura lá é muito baixa. Do mesmo jeito que a gente utiliza aqui o ar-condicionado para refrigerar, eles utilizam lá o aquecedor para aumentar a temperatura. E a grande parte desses aquecedores são movidos por gás. E aí o consumo de gás aumenta muito nesse período, e o preço tende a disparar. Então, se a gente já tem aí uma oferta restrita que não está atendendo a demanda de forma suficiente, que já está fazendo o preço subir muito, e agora a gente vai ter uma demanda ainda mais alta por causa do inverno na Europa, no inverno americano, a gente vai ver o preço do gás aí disparar ainda mais. Então, estas questões é que geram uma certa preocupação, uma certa cautela no mercado, porque isso pode fazer com que a gente tenha uma inflação global ainda mais forte, ainda mais alta. E outras questões que estão aí no radar também. Está faltando chip no mercado, todo mundo sabe disso. A Apple anunciou na semana passada que vai diminuir a produção de aparelhos celulares, né? Então, é um outro ponto aí que faz com que a gente vai ter menos aparelho celular da Apple, provavelmente o preço do celular aí dos iPhones tende a subir, de outros produtos também aí fabricados, principalmente eletrônicos, carros também, a gente está vendo acontecer muito isso. Por falta do componente eletrônico, a produção tem diminuído, tem caído, e isso tem feito com que o preço de veículos e de diversos outros produtos e equipamentos disparassem aí, jogando a inflação ainda mais para cima. Isso é um cenário global, isso afeta todos os países e isso vai sim afetar aqui o Brasil. Ponto positivo, acho que alivia um pouco o cenário de inflação, é a questão das chuvas. A gente teve aí nessa semana
uma semana com bastante chuvas, então isso, pelo menos no curto prazo, alivia um pouco aí a questão da conta de energia. A gente viu o governo federal comentando sobre ter algum tipo de intervenção em relação à conta de energia e também tivemos aí a aprovação de um projeto de lei que reduz a taxa de ICMS cobrada aí pelos municípios e estados, que tende a gerar ainda desdobramento, porque os estados e municípios estão entrando junto à justiça para tentar barrar esse projeto de lei aí, que acaba gerando aí uma perda, né, uma perda de receita significativa aí dos estados e municípios, mas na prática teria aí um desconto de aproximadamente 8% segundo os cálculos aí do governo. Então, essa é a conjuntura aí de tudo que aconteceu na semana. E o que esperar para as próximas semanas? Então, o Ibovespa vai passar por uma semana importante, precisa fechar acima dos 115 mil pontos na próxima semana para a gente começar a sonhar aí com um movimento de reversão, sair dessa tendência de baixa e começar a entrar aí no movimento altista. A gente vai ter temporada de resultados, que já começou, né? A gente tem aí diversas empresas que vão estar reportando seus resultados e normalmente isso ajuda bastante a movimentar o mercado, principalmente se esses resultados aí vierem melhores que a expectativa. Nós teremos aí na agenda política, ainda está em discussão em relação à questão da aprovação da PEC dos precatórios, como é que vai ficar essa questão do ICMS, se realmente vai ter algum desdobramento jurídico para derrubar o projeto de lei que foi aprovado. Outro ponto, as agendas administrativa, reforma tributária, que também estão aí patinando, né, para a gente chegar aí a uma conclusão, a um parecer em relação a estas questões. No cenário internacional, nós também temos a temporada de resultado terceiro trimestre lá nos Estados Unidos, que já começou, e isso ajudou a beneficiar bastante essa alta aí do mercado americano nessa semana. Então vamos acompanhar os resultados que serão reportados das demais empresas aí nas próximas semanas. Essa questão da inflação nos Estados Unidos, a questão do tapering, a questão dessa mudança da conjuntura, né, da política econômica, vai continuar no radar. E o resumo semanal dessa semana fica por aqui. Obrigado e até semana que vem.